E aí, galera, tudo bem? Professor Gabriel aqui. Bom, vamos dar continuidade então ao conteúdo aí de termofísica? Beleza, olha só. Termodinâmica. Pensa no seguinte aqui. Termodinâmica, lógico que nós vamos ver as leis, né, da termodinâmica. Só que antes da gente conseguir dar uma olhadinha ali nas leis da termodinâmica, a gente tem que entender o que é o trabalho de um gás, tá? Bom, e o que vai ser o trabalho do gás? Vamos imaginar o seguinte. O gás, ele está aqui, né, de boa, né, com um volume inicial. Ou seja, daqui para cá, ele tem volume, né, bem no início. E aí, eu vou fornecer energia para esse cara. Energia em forma de calor. Vamos supor aqui que eu coloquei uma vela, né, para o amigo. Coloquei aqui uma velinha. Aí, essa velinha está fornecendo energia para o gás. E o gás aqui, ele acaba sofrendo uma expansão, tá? Na hora que ele se expande, acontece o quê? Cara, acontece o seguinte. Durante essa expansão, ele empurra o êmbolo que está aqui. Então, o êmbolo, ele sai dessa posição e vai para essa posição aqui. Tudo bem? Bom, graças a isso, eu sei que o gás, o que ele fez? Como ele empurra o êmbolo, eu posso afirmar para você que esse meu gás, ele realizou um trabalho sobre um êmbolo. Porque para você conseguir deslocar um corpo, você precisa da ação de uma força. E essa força, quando desloca um corpo, ela realiza um trabalho. Então, ó, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber o trabalho realizado por esse cara. Gabriel, tem como calcular? Óbvio que tem. Olha só. Trabalho realizado por um corpo é F vezes D vezes o cosseno do ângulo formado entre quem? Entre a força e o meu deslocamento. Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Cara, o deslocamento desse cara foi o quê? Foi esse aqui, ó. Esse é o deslocamento. Gabriel, mas peraí, e a força? Cara, a força também está apontando para onde? Para a direita. O quê? Saiu daqui, foi para cá. Então, ó, existe uma força aqui, uma força F. Mas qual é a questão toda? A questão toda é que quando nós estamos conversando sobre gases, a gente não trata, né, o gás da mesma forma que a gente trataria um corpo qualquer. O gás, ao invés de nós falarmos que ele aplicou uma força, preferimos usar o termo de quê? De pressão. Beleza? Então, a ideia é o seguinte. A ideia é que esse meu gás, na verdade, ele aplicou uma pressão nesse amigo aqui. Consequentemente, surgiu uma força que fez isso tudo acontecer. Bom, mas vamos entender aqui o seguinte, que essa força e esse deslocamento, eles são paralelos. Sendo eles paralelos, o ângulo formado entre eles é de quanto? É de 0. Cosseno de 0 é quanto? Chuta 1. 1. Muito bom. Então, ó, cosseno de 0 vai ser 1. Gabriel, e agora? Agora eu quero tirar a força daqui e substituir por pressão. Daí a gente tem que saber o quê? Que, cara, pressão é força sobre a área. Beleza? E aonde tem a força, né, eu quero substituir pelos termos de pressão e área. Então eu vou isolar a força aqui. Então a força é pressão vezes área. Show de bola! Agora que eu já sei que força é pressão vezes área, eu posso dizer o seguinte, sobre o deslocamento, cara, ele saiu, né? Se eu usar aqui como referência, o 0 aqui como referência, ele saiu aqui, ó, do 0 e foi para essa altura aqui, e está na altura H0, tá? Então ele saiu do H0 e foi para onde? Para o H. Ou seja, o que ele percorreu? Final menos inicial. H menos H0. E esse H menos H0, gente, nós chamamos de quê? Delta H. Beleza? Ou seja, isso daqui é porque o meu êmbolo ele está deitado. Mas aquilo dali seria o quê? Variação de altura. Tudo bem? Então, ó, esse deslocamento é o meu ΔH. E a força eu posso substituir por quem? Pressão vezes área. Então, ó, eu vou ter o seguinte. Trabalho
Força, pressão, vezes a área, vezes o deslocamento, que é ΔH. Cara, aí olha só, a altura que ele percorreu é essa aqui, não é? H final menos H inicial. Gente, área da base. Por que área da base? Porque, ó, a área desse êmbolo é igual à área da base do meu êmbolo, tá? Do meu cilindro. Então, ó, área da base vezes altura é o que? É o volume do cilindro, cara. Só que aqui é a variação de altura. Então, é só o quê? Só essa partezinha aqui, só esse volume aqui, tá? Então, ó, então isso quer dizer que é ΔV. Logo, o trabalho realizado por um gás é o quê? Trabalho realizado por um gás é pressão vezes variação de volume. É o chamado P ΔV, tudo bem? Então, pressão vezes variação de volume. Ou seja, para que um gás ele realize trabalho, o volume dele tem que variar. Ou seja, ou ele tem que passar por uma expansão, ou ele tem que passar por uma contração, tá? Gabriel, e qual a diferença entre um e o outro? É simples. O comportamento natural de um gás, a tendência natural do gás, é fazer o quê? É se expandir. O gás ele sempre tenta ocupar toda a região do espaço onde ele está localizado, toda a região do recipiente que ele está localizado. Por exemplo, se eu pegar aqui uma garrafa PET de 2 litros, e vamos supor que tem um gás ali, o gás oxigênio. Se eu abrir a garrafa PET aqui na sala, o que vai acontecer? Abrir a garrafa, o gás ele vai sair e ele vai ocupar qual volume? O volume de toda a sala. Gabriel, mas peraí, ele não estava na garrafa PET? Sim. Ele não tinha o mesmo volume que a garrafa PET? Sim. Ah, então quando você abriu ele ocupou a sala? Sim. Por quê? Não quer dizer que você tenha a mesma densidade de moléculas naquela região. Ou seja, não é a mesma quantidade de moléculas por cada pedacinho de espaço. A ideia é que, se eu olhar, por exemplo, na sala que tem um espaço muito maior, cada lugarzinho eu vou ver pelo menos uma molequinha ali, né? Uma molequinha aqui, aqui, aqui. Então o gás ele tende a se expandir. Esse é o comportamento natural do gás. Um comportamento de contração é onde uma força está atuando sobre o gás, tudo bem? Então, olha só, a gente pode chegar na seguinte conclusão. Se o trabalho do gás é positivo, então o gás está realizando um trabalho, né? Ele que realizou o trabalho. Isso é um comportamento natural. Ele está passando por uma expansão. Agora, se o trabalho é menor que zero, não é o comportamento do gás, não é? Não é o comportamento natural do gás. Então, alguém está realizando um trabalho sobre ele. Se alguém realiza um trabalho sobre ele, cara, ele está sofrendo uma contração. Tá? Então ele vai ter uma contração. Gabriel, e daí? E daí que, graças a esse conceito de trabalho, a gente consegue definir a primeira lei da termodinâmica. Aí olha só como é que fica muito legal a primeira lei. Ó, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Primeira lei da termodinâmica. Cara, a primeira lei da termodinâmica engloba muita coisa. E vocês vão ver que é algo bem simples de se entender. Quer ver? Vamos supor um recipiente. Vou colocar aqui um cilindro. Tem um cilindro aqui. E esse meu cilindro, ele vai ser o quê? Ó, antes, o êmbolo dele estava aqui. E agora, né, o êmbolo dele está aqui. Gabriel, o que mudou? É o seguinte. Eu forneci energia para esse cara. E daí, Gabriel? E daí que, no momento que eu forneço energia para esse cara, ó, forneci energia em forma de calor, o gás estava aqui, ele acabou fazendo o quê? Se expandindo. Na hora que rolou essa expansão, o que rolou? Ó, na hora que aconteceu a expansão,
Não teve variação de volume? Então esse cara realizou um trabalho. Gabriel, mas peraí. Se eu tenho o calor que foi cedido para esse amigo, uma parte ele transformou em trabalho e a outra parte que sobrou? A outra parte que sobrou, o gás ele guarda para ele mesmo, para mudar a própria temperatura. Esse tipo de energia nós chamamos de quê? Nós chamamos de energia interna do gás. É a variação de energia interna do gás. Olha só, eu já vou explicar esse amigo, mas eu quero que você entenda o seguinte, que o calor que foi cedido para o êmbolo, né, o calor que foi cedido para o gás que está dentro do recipiente, ele se transforma em trabalho e variação de energia interna. Logo, eu posso dizer o seguinte, ó, que Q é ΔU mais trabalho. Beleza? Moral da história. Ó. Joguei para cá. Aliás, vou isolar aqui o meu ΔU, né? Vou jogar o trabalho para o outro lado. E tá aí uma outra forma de escrever nossa primeira lei da termodinâmica, que ΔU é Q menos trabalho de um gás. Tudo bem? Então, ó, ΔU, Q menos trabalho. Cara, tá enunciada a nossa primeira lei da termodinâmica, tá? Só que para ficar tudo bem fixo na nossa cabeça, eu quero que você entenda como é que funciona o ΔU, porque o ΔU, ele é uma grandeza chave pra gente. Então, ó, só para vocês terem em mente o que é energia interna. Cara, o que é energia interna? Olha só, vamos lá. Cada elemento que está aqui na primeira lei, né? Cada grandeza que está na primeira lei, fala sobre um aspecto físico do gás, tá? Então, por exemplo, o calor fala da energia externa que foi cedida. Beleza. O trabalho fala da energia que o gás utilizou para expandir. E o ΔU, Gabriel? Gente, ΔU, ele é o seguinte. O gás, todo gás é composto de várias moléculas. Ele tem várias moléculas. Só que essas moléculas, né, elas vão estar ali toda hora agitadas. E vão ter uma série de movimentos. Como aquelas moléculas possuem movimento, elas vão ter energia cinética, beleza? Ou também vão ter outros tipos de energia para que elas rotacionem em torno do próprio eixo, para que elas se movimentem, para que elas vibrem. Então você tem vários tipos de energia. Então, o que seria energia interna? Ó, a energia interna do gás é a soma da energia de todas as moléculas. Beleza? Principalmente energia cinética. E olha só, como que eu posso calcular aqui a energia interna? Olha só, se eu tenho um gás que ele é monoatômico, né? Eu posso dizer o seguinte, ó, para um gás monoatômico, eu vou ter aqui, ó, U, que é a energia interna, é 3 meios de N, R e T. Olha só que legal. Então, ó, energia interna para um gás monoatômico é 3 meios de nRT. Gabriel, e se eu tenho um gás diatômico? Então, ó, para um gás diatômico, eu vou ter o quê? Que a energia interna é igual a 5 meios de nRT. Beleza? Então, ó, essa é a ideia. Aí,
Vamos pensar aqui no seguinte, Gabriel, mas aqui ele não fala da energia interna, fala da variação de energia interna. Então eu quero que você tenha outra coisa em mente. Por quê? Qual o papel da energia interna nesse processo todo? Né? Qual o verdadeiro papel? Vamos analisar o seguinte, N é o número de mols. O número de mols normalmente não é variável, não vai mudar no meio do problema, normalmente. R é a constante geral dos gases, tá? Então sobra quem? Temperatura. Beleza. Temperatura é variável? É. Cara, então a energia interna fala de que aspecto do gás? A temperatura do gás. Então, se eu aumento a temperatura, é natural que a energia interna também aumente. Se eu diminuo, né? se eu reduzir ali a energia interna, é natural que a temperatura também reduza. A energia interna é uma grandeza intimamente ligada à temperatura, beleza? Então, se eu falo que houve variação de energia interna, é porque aconteceu o quê? Houve variação de temperatura. Então, se eu pego, ó, variação de energia interna para um gás monoatômico, ΔU é 3 meios de NR ΔT. Beleza? Então, ó, isso daqui é a variação de energia interna. Então, ó, fala sobre trabalho, fala sobre expansão e contração do gás, volume. Calor, energia que ele recebeu. ΔU fala sobre a temperatura do meu gás. Tudo bem, gente? Então, ó, próxima aula vamos ver as aplicações da primeira lei da termodinâmica nas transformações, tá? Então, galera, um beijo, até a próxima aula e valeu!